Oi, aqui está o canal Anti-Estresse e hoje nós iremos falar sobre família, incesto em família. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 14, a palavra diz assim na Bíblia: porém, ele não quis dar ouvido à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Aqui fala que Amon, ele cobiçou a sua própria irmã e a violou, que ele a enganou, atraiu para casa e a forçou. Então, o que nós temos observado? Que o incesto é uma coisa horrível que acontece muito, tem acontecido nos dias atuais em família. E no versículo 15 fala assim: depois Amon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com quem a amava, com quem a amava. Então a gente vê que do incesto não pode ter relacionamento em casal. Ele a violou e ele a rejeitou, porque a família tem que ter respeito, tem que ter consideração um para com o outro. E Absalão, que era irmão da moça, falou assim com seus moços. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amon estiver alegre do vinho, eu vos disser: fere Amon, então o matareis. Então a gente observa o que o incesto causa. Amon viola a sua irmã, Absalão vai lá e manda matar Amon. E olha o que está aí, duas coisas horríveis na vida do ser humano. Ele deixou que seu irmão ficasse embriagado para tirar a vida. Então a bebida é um caminho para a morte. E o incesto que Amon praticou, que é um pecado também para a morte. Então a gente vê que um abismo chama um outro abismo. Ele viola a sua irmã, o irmão vai lá e o mata. Então a gente vê aquele texto na Bíblia que Deus fala: um abismo chama outro abismo. E isso em família, porque tinha tantas mulheres bonitas na terra, porque Amon não procurou uma mulher, tinha que ser a irmã, a família. Então a gente vê que o incesto é um caminho de morte. E na história da Bíblia, todos que cometeram incesto perderam a herança, a bênção de Deus. E a gente vê na história do incesto pessoas mortas por causa disso. E Amon foi um dos que morreram por causa do incesto. E tudo isso tem um fio. A ponta do iceberg foi quando Davi, que era o pai de Amon e Absalão, ele cometeu um adultério e um homicídio. E ele fez tudo de maneira oculta, mas Deus enviou um profeta e falou com ele que o que ele fez oculto, Deus estava vendo. E Deus disse para ele: a espada não vai sair da tua casa. E aí começou a espada na casa dele. Um irmão mata o outro por causa de um incesto. Então a gente observa como o pecado destrói a família, como o pecado acaba com a família. E depois que Davi cometeu um adultério e um homicídio, os amigos dele, filhos dele, começaram a morrer. E ele fala no livro de Salmo: a minha cama nada em lágrimas, os meus ossos doem. Então, o salário do pecado é a morte. Deus poupou Davi, a vida de Davi, mas os que estavam ao redor dele pagou um preço alto pelo pecado de Davi, como o caso de Amon, que foi morto por Absalão,
e vários amigos de Davi que foram mortos. Tudo porque Davi pecou. Ele tinha que passar essa situação de ver aqueles que ele amava sendo morto, assim como Deus amava Urias, ele foi lá e matou Urias. Então tem um texto na Bíblia que fala assim: aquilo que eu temia me sobreveio. Então ele fez com Urias e de repente, de maneira oculta, e pensou, isso não vai causar efeito, achou que ia ficar oculto, mas Deus disse, a espada não vai sair da sua casa. E Davi começou a assistir à morte de todos aqueles que ele amava ao redor dele. Mas ele buscou o perdão de Deus, e Davi foi um grande homem na história da Bíblia. Davi sempre vencia as guerras, sempre ele orava a Deus quando ia fazer qualquer atitude, tomar qualquer atitude, ele orava a Deus. Ele era um homem que a Bíblia diz segundo o coração de Deus. Mas quando ele errou, ele pagou pelos seus erros, porque nessa terra a pessoa planta e colhe. Davi plantou e colheu o que ele fez. Mas nós sabemos que Deus é um Deus de amor. Deus só dá a cada um de nós na terra aquilo que nós plantamos. Ninguém tem além daquilo que planta. Então, quando algo acontece, não adianta olhar para os lados e falar, cadê Deus? Olha para dentro de si e fala onde foi que errou. Ore a Deus, pede perdão pelos erros e começa a acertar a vida, porque nessa terra o homem planta, o homem colhe. E Davi colheu os frutos das ações dele. E Amon, que praticou incesto, morreu porque ele praticou algo ruim. Então a gente vê que as coisas ruins atraem coisas ruins. Então, se nós queremos ter uma história bonita, começa a praticar o bem, fazer o que é certo. E Davi tem um lado bonito dele. Ele era um homem vitorioso, um homem a qual alegrava a Deus, porque ele era fiel. Mas quando ele errou, Deus o puniu, porque Deus é justo. Então, a cada dia vamos procurar acertar na vida, fazer o que é certo, para que possamos colher nessa terra bom fruto, porque o que nós plantamos, nós iremos colher. Amém? Tenha um bom dia. Se for assistir de noite, boa noite.